Fala pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd com mais um vídeo bacanudo. Dessa vez eu vou falar sobre um grupo muito querido pelos fãs da Marvel, tá? Um grupo que foi criado, vamos dizer assim, até recentemente, e que finalmente a Panini está trazendo numa compilação de luxo agora, capa dura, né, com tudo que tem direito. E eu estou falando de Jovens Vingadores. Vem comigo que eu vou contar tudo sobre essa super equipe. Inclusive um breve guia de leitura sobre as publicações que já saíram nas revistas mensais da Panini e o que mais também, né, vai ser lançado possivelmente em um próximo encadernado pela Panini. Então vem comigo que eu vou contar tudo para vocês. E pra gente começar com aquela atitude massa velha, né, de sempre, já chegar logo com o pé na porta, dedo no like, inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito, ativa logo o sino para receber sempre conteúdo bacanudo que a gente sempre traz com muito carinho para todos vocês. Ficou já? Beleza, então vamos logo para o assunto, né? Iniciando aqui, o título, né, os Jovens Vingadores, eles estrearam na revista mensal, tá, dos Novos Vingadores, número 27. A revista inicial, ela foi lançada aqui, lá, era a última história. Inclusive, cadê? Tá até aqui marcadinha, isso. Ela era a última história que fazia, né, o mix, né, da revista mensal dos Vingadores. Consta aqui que ela foi originalmente publicada na revista Young Avengers número 1, em abril de 2005. Sendo que aqui, essa edição, ela foi lançada em abril de 2006. Então teve um delay aí de um ano, né, aproximadamente. E ela era composta por quem? Né? Quem é que fazia? Quem foi que criou na unidade? Vamos começar falando aqui sobre Alan Heinberg, que nos roteiros, e um dos co-criadores é o Jim Cheung nos desenhos. Ele desenhou outras histórias da Marvel. Você vê naquela série Axis, que é os Vingadores e os X-Men, que é um crossover. Também vê, ele fez várias outras mega sagas aí também da Marvel e tudo mais. Vocês conseguem ver a arte dele em várias edições. Tem uma edição número 0, inclusive, do Pecado Original. Revista essa que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar inclusive no card. E o roteirista foi Alan Heinberg. É um roteirista que ele veio da TV. Ele já tinha feito roteiros para a série DLC, né, The Orange County, e também Sex and the City. E a partir daqui, pessoal, a partir daqui não, né, mas também da série, do sucesso que a série, o trabalho dele sempre fez, quer seja nos quadrinhos ou na TV e tudo mais, alçou ele para um outro patamar, ao ponto dele ser responsável pelos roteiros do primeiro filme da Mulher Maravilha, né, que é o melhor filme de todos os dois que já foram lançados até agora. Então, essa parceria rendeu justamente essa equipe, né, essa jovem equipe de heróis. Então, pessoal, vamos começar falando o seguinte, tá? Quem são esses Jovens Vingadores? Antes, uma pequena pausa, eu preciso mostrar o contexto em que eles foram criados, tá? Eles foram criados, pessoal, dentro do contexto de que os Vingadores já haviam sido desfeitos após o evento narrado na saga A Queda, aonde, sim, acho que não é, já falei várias vezes aqui em outras resenhas, já citei essa saga aqui, a importância dela, porque foi a saga que foi início, vamos dizer assim, dos trabalhos do Brian Michael Bendis à frente dos Vingadores. A partir daqui, pessoal, a partir desse evento, né, da queda, em que ele literalmente desfaz o grupo para recriá-lo, né, do seu jeito, com uma formação nova, não totalmente nova, mas nova, com outros personagens, com uma outra pegada. Enfim, a partir daqui eu brinco que é a girada de chave para os Vingadores, nos quadrinhos da Marvel, se tornarem realmente o título top, né, vamos dizer assim, da Marvel. Até então, era sabido, né? Líderes de vendas eram Homem-Aranha e X-Men. A partir daqui, a partir dessa girada de chave, Brian Bendis assumindo e David Fincher, um desenho espetacular, ele começou a ascensão dele, não apenas nos Vingadores em venda, mas dentro da Marvel também. Ao ponto de, a partir da queda, ele criou literalmente um cronograma, ele gerou um cronograma de várias mega sagas que a cada mega saga era literalmente campeão de vendas. Então, o que acontece aqui na queda? Só para resumir, os Vingadores eles são desfeitos, parte da equipe é morta, dentre eles Homem-Formiga, o Gavião Arqueiro e
Valete de Copas e também o Visão, tá? E no final, assim, no desenrolar das histórias, isso aqui resulta, eles descobrem que na verdade é tudo resultado da loucura da Wanda, né, da Feiticeira Escarlate, que resulta em uma outra mega saga, já começou aí, né? Como eu tô falando aí, o Bendis, ele foi o líder, né, o ponta de lança das mega sagas aí, envolvendo o título dos Vingadores. A partir daqui, vamos para a Dinastia M, mega saga também aqui. Olha, pessoal, essas mega sagas aqui eu tenho, né, um marco, essa parte aí eu tenho. Se vocês quiserem que eu resenhe especificamente elas, eu posso fazer aqui, inclusive, nesse cantinho aqui no canteiro de obras, tá? É só vocês comentarem, se vocês quiserem. Essa saga resulta, no final das contas, com Wanda literalmente dizimando os mutantes da face da Terra, restando aproximadamente 198 só em todo o planeta, sendo que os mutantes já estavam chegando, acho que na casa dos milhares já, né? Isso aqui também resulta em uma outra saga que é, ou seja, até aqui, pessoal, os Vingadores já tinham sido desfeitos e literalmente não existiam mais Vingadores. E resulta também em paralelo, e ela acontece em paralelo, inclusive eu vou até mostrar aqui para vocês, que isso aqui é o encadernado, e em paralelo acontecia já o Motim, que é a saga que reúne os Vingadores aos poucos, ao ponto depois deles se reunirem e se denominarem Novos Vingadores. Então, isso aqui é o reinício, tá? É o restart do supergrupo, já dessa vez, de novo, né, sob a batuta do Brian Michael Bendis, já montando uma formação diferente de Vingadores. Então, é nesse contexto aqui, ou seja, os Vingadores estão ainda se reunindo, ainda não se reuniram, ou seja, existe toda uma cidade dos Estados Unidos, eles não têm uma super equipe, né, mais. A equipe principal foi desfeita. Então, é nesse contexto aqui que essa equipe de jovens ela é reunida. Qual é o contexto em que ela é reunida, pessoal? Aqui a primeira história, ela mostra que inclusive envolve, né, uma outra personagem, que é a Jessica Jones, queridinha, né, do Brian Bendis, que nessa época ela estava trabalhando no Clarim Diário, e o Jonah Jameson, a partir de uma aparição deles, né, contra um atentado terrorista dentro de uma igreja, o Jonah Jameson, ele convoca a Jessica Jones para investigar e descobrir o que é que, afinal de contas, já que ela era uma super-heroína, uma ex-super-heroína, foi esse um dos motivos, inclusive, que o Jonah Jameson a contratou. Ele fala, olha, você era dessa comunidade aí, dessa galera aí, então vai lá e levanta essas informações. E manda ela ir atrás, justamente desses jovens Vingadores. E é o que ela faz. Invariavelmente, também aparecem Capitão América e Homem de Ferro logo nas portas do Clarim Diário, justamente para chamá-la e conversar com ela sobre isso, achando que de repente ela pode também ter alguma pista, já que ela, além de ser uma ex-super-heroína, tal qual a série de TV, né, que foi aparecida, ela era detetive particular, então eles chamam ela também para descobrir o que é que está acontecendo. Detalhe, é que ela estava grávida de Luke Cage. Então, volta para um flashback em que aparece o evento em que surgem os jovens Vingadores, os jovens heróis. Ainda apenas na formação dos 4 originais. Rapaz de Ferro, Patriota, Hulkling e Vicano. Se vocês repararem bem, os uniformes eles evocam, literalmente, por isso que a imprensa, né, os batiza de jovens Vingadores. E os uniformes deles evocam literalmente as versões mais jovens dos Vingadores, né? No caso aqui, o Rapaz de Ferro, referência imediata. O Vicano com uma roupa, armadura, um uniforme que evoca os feiticeiros asgardianos. Hulkling dispensa também e Patriota também. Com base nisso, eles, como são heróis iniciando, eles são rendidos pelos terroristas lá que estavam sequestrando o pessoal dentro do casamento e são auxiliados por uma jovem bastante habilidosa. E adivinhe quem é? Kate Bishop. Faz a primeira aparição dela nos quadrinhos, aqui, nos quadrinhos dos Jovens Vingadores. E ela auxilia eles e faz com que eles consigam sair, né, vencedores aí dessa situação, dessa crise. Ao ponto que, quando eles saem da igreja, e já tem imprensa, polícia querendo saber o que é que está acontecendo, e eles rapidamente, né, vazam do local, deixando todo mundo com a
pulga atrás da orelha, né? E eles se reencontram, justamente nos escombros da mansão dos Vingadores. Como eu falei para vocês, já havia sido destruída após o evento da queda, né? Sendo que aqui fica claro que eles estão sendo instigados aqui pelo Rapaz de Ferro. E logo depois, ou seja, quando o Rapaz de Ferro se encontra sozinho dentro da mansão, ele é surpreendido pelo trio, né? Jessica Jones, Homem de Ferro e Capitão América, querendo justamente saber o que está acontecendo. E aqui, pessoal, tem uma grande revelação. Na realidade, eles descobrem que o Rapaz de Ferro, ele veio do futuro. Ele é ninguém mais, ninguém menos que o jovem Kang. Ou seja, ele está destinado a se tornar o maior inimigo dos Vingadores. Vocês entendem aqui o quanto que esse quadrinho, os elementos dele estão todos espalhados pelo universo cinematográfico da Marvel? Quer seja através das séries com a Jessica Jones, quer seja nos demais personagens que eu vou explicar para vocês aqui também, sobre o que é que está realmente acontecendo. Então tem muita coisa aqui que tem potencial, inclusive, para virar ou uma série ou um filme. E eu vou já explicar para vocês o porquê disso. Então, pessoal, encerra a história com ele mostrando, né? Eu sou do século 30, né? O Rapaz de Ferro, meu nome é Kang. Essa saga, esse primeiro arco de histórias, pessoal, ele foi publicado nas revistas dos Novos Vingadores, da revista 27 até a número 32, que conclui com um grupo, dessa vez já com a inserção da Kate Bishop no grupo, bem como a filha do Scott Lang, do Homem-Formiga que morreu no evento da queda, que é a Cassie Lang, outro elemento que já existe no universo cinematográfico da Marvel e tem tudo para aparecer de novo agora aqui no filme do Homem de Ferro, né? Homem de Ferro 3. Então aqui, pessoal, eles conseguem derrotar o Kang após, detalhe, o Kang literalmente eliminar o Capitão América, o Homem de Ferro e também a Jessica Jones. E também, pessoal, o que acontece aqui? O Rapaz de Ferro, fica explicado aqui, que o Rapaz de Ferro, na verdade, ele foi abordado pelo Kang do futuro, onde o Kang tinha planos para ele, ou seja, o Kang queria se tornar Kang, apesar, desculpa a confusão, antes do tempo. Então, ele, literalmente, quando ele se apresenta para o jovem Kang e mostra para ele todo o potencial vilanesco, o jovem Kang, que ainda era um idealista, se rebela contra ele, cata uma armadura dele e vai para o passado. Através dessa armadura, pessoal, o que é que ele faz? Ele encontra os restos mortais, né, do Visão e acessa um protocolo que estava adormecido dentro do Visão. E que protocolo era esse? Protocolo justamente dos jovens Vingadores, ou seja, a próxima geração de Vingadores. Com base nisso, ele vai atrás do Vicano, que é o Billy Kaplan, e Ted Altman, que é o Hulkling, bem como o Elijah Bradley. Detalhe, o Elijah, ele é neto de Isaiah Bradley. Sim, o primeiro Capitão América. Capitão América Negro. Capitão América Negro esse que teve um encadernado lançado pela Panini e já foi resenhado aqui no canal, pessoal. Uma história simplesmente espetacular, tá? Que mescla fatos reais, tá? Com ficção, para nos mostrar que infelizmente, apesar da luta, apesar de todas as conquistas, ainda falta muita coisa para que o racismo e o preconceito sejam literalmente extirpados da face da Terra. Então fica o convite, eu vou deixar o link também aqui dessa obra que é simplesmente necessária, né, pessoal? Acho que vale muito a pena a conferida. Então o que acontece aqui, pessoal? Já estão montando as peças? O Eli, patriota, neto do Capitão América. Aí vocês vão falar assim, eu falei do Hulkling e do Vicano. Billy Kaplan, pessoal, até então descobre-se que na realidade ele não tem raízes asgardianas. E sim, ele tem uma determinada capacidade de manipulação de magia. E isso começou a gerar uma série de dúvidas sobre as origens dos poderes dele. Bem como o Ted Altman, o Hulkling, que apesar da aparência verde, tentando evocar o Hulk, né, a sua inspiração, vamos descobrir mais adiante, né, nas outras sagas e tudo mais, que a origem dos poderes dele, na realidade,
é extraterrestre. Ele é um mestiço, vamos dizer assim, de seres humanos com Skrulls. Então o que acontece aqui, pessoal? Diante desse plano, né, que o Rapaz de Ferro, através da armadura do Visão, ele tenta levantar a próxima geração e buscando aí também resgatar, né, os heróis e tudo mais para que o planeta Terra continue tendo heróis para defendê-los, né, de ameaças. Ele puxa esse protocolo, só que após a vitória dele junto ao Kang, a morte do Capitão América e do Homem de Ferro não foi desfeita porque o Kang faleceu. Então eles decidem, literalmente, que o Rapaz de Ferro precisa voltar e desfazer tudo. Isso gera uma série de brigas entre eles e, por tabela, também a despedida. Ele percebe realmente que ele precisa voltar e desfazer tudo aquilo que ele fez. Aí o que acontece, pessoal? Ele retorna para o passado, mas ele deixa a armadura dele se fundir aos restos do Visão. Invariavelmente, o que acontece aqui? O Visão, ele ressurge, né? Literalmente, vamos usar esse termo, ele ressuscita, mesclando a tecnologia atual dele com a do futuro do Rapaz de Ferro. Aí o que acontece? O Visão recria o portal e manda ele de volta para o passado para ele desfazer tudo aquilo que tinha acontecido. Ou pelo menos parte disso. E ao ponto em que ele retorna para o passado, as coisas aos poucos vão retornando também a ser o que eram. O Capitão América volta, Homem de Ferro, bem como a Jessica Jones. Sendo que, ao final da saga, obviamente eles são literalmente interditados pelo Capitão América, que fala que eles não podem, eles são muito inexperientes para continuar atuando, né? Eles são jovens demais. Então, após uma breve reunião, os jovens Vingadores se reúnem, atendendo a um chamado da Kate Bishop, que já havia, ela nesse ponto aqui, ela se assemelha muito com o que foi apresentado na série, né, dela, em conjunto com o Gavião. Ela é uma milionária e tudo mais, o pai dela é rico pra caramba. Ela já tinha criado não apenas um covil, né, uma base de operações para eles, mas como já tinha recriado novos uniformes para eles. E ela fala, olha, não interessa se os Vingadores eles vão nos aprovar ou não. Terminamos o primeiro arco de histórias com a promessa de que eles vão continuar agindo. Dessa vez com a formação envolvendo Vicano, Patriota, Hulkling, a Cassie Lang, como adotando pelo nome de Estatura, e a Kate Bishop, que já estava começando já a assumir o manto do Gavião Arqueiro, que até então, lembrando, né, pessoal, estava falecido, estava morto. Esse primeiro arco aqui, pessoal, ele é seguido na revista dos Novos Vingadores em um novo arco em duas partes, número 33 e número 34, que é o arco chamado Identidades Secretas, que é em duas partes, em que basicamente eles vão enfrentar um Mr. Hyde, que é um inimigo, né, dos Vingadores, mas que termina a saga, só dando um breve resumo aqui, com a saída do Eli do grupo, porque descobrem que o Eli, na realidade, ele não tinha, quando ele se apresenta para o Capitão América, ele diz que ele recebeu uma doação de sangue e recebeu os poderes do avô dele. Então ele tem superpoder, tem super força, agilidade e tudo mais. Só que no final descobrem que ele não tem, na verdade. Ele não recebeu transfusão nenhuma e que ele estava, na verdade, se injetando aquele que na época tinha uma droga que ela emulava os poderes dos mutantes. Ela dava temporariamente poderes para as pessoas, que era o hormônio de crescimento mutante. Então ele estava usando esse hormônio antes das missões. Ou seja, como ele bate uma crise de consciência, ele admite para os heróis, para o Capitão América e para sua equipe que ele estava usando esse tipo de droga e tudo mais, e que ele tinha mentido, traído a equipe. Ele abandona a equipe. A partir daqui, pessoal, temos início a revista Avante Vingadores. Era um outro mix de aventura dos Vingadores, envolvia as aventuras dos Jovens Vingadores, Mulher Hulk e Fugitivos. E aqui, dando sequência a essa história, né, temos uma edição especial dos Jovens Vingadores, em que mais uma vez aparece Jessica Jones. E essa história aqui, pessoal, é uma edição especial, e ela envolveu uma série de artistas simplesmente espetaculares. Eu vou mostrar aqui para vocês a relação deles, para vocês terem uma ideia, tá, do sucesso que eles já haviam feito Os artistas envolvidos: Michael Gaydos,
José Villarrubia na arte, Neil Adams, Gene Ha, Jai Lee, Bill Sienkiewicz e Pasquale Ferry. Esse time faz literalmente um retrospecto da Jessica Jones, entrevistando um por um, né, os jovens adolescentes que em princípio haviam desistido, né, mais uma vez eles tinham desistido de operar, né, como jovens vingadores, e ela segue entrevistando um por um para tentar ver a motivação, até que ponto eles estão realmente dispostos a desistir. Na verdade, ela havia sido convocada para convencê-los a desistir, né, da vida heróica. Só que fica bem claro aqui, né, no bate-papo que ela tem, né, de um por um, e também em histórias paralelas que eles vão contando aqui, do que é que os levou, né, a assumir o manto de super-herói da sequência aos Vingadores, né, mostra que na realidade eles não estão dispostos. Na realidade isso já estava no cerne deles, antes mesmo deles desenvolverem poderes e serem convocados pelo Rapaz de Ferro, né, a criar o grupo dos Jovens Vingadores. Então ela conversa depois, após o bate-papo com eles, ela reencontra, né, com o Luke Cage, e é engraçado a conversa dos dois, que mostra, né, que o Luke Cage fala assim: eu tô achando que você não falou pros guris largarem o ramo do super-heroísmo. Aí ela falou: não ia rolar nem que eu quisesse, Luke. E não fala pro capitão, mas eu também não queria. Ela fala: então quando a nossa filha, né, lembrando que ela estava grávida aqui do Luke na época, então quando a nossa filha quiser ser uma Vingadora, você vai deixar? Aí ele fala assim: a essa altura, até eu quero ser uma jovem Vingadora. Encerra a história mostrando que o Kang está olhando tudo à distância, acompanhando tudo que está acontecendo. Segue na revista Avante Vingadores 2 até a número 5, tá? A saga Assuntos de Família. Ela vai explorar justamente aquela herança Skrull do Hulkling. Então vai ter a participação do Super Skrull, que vai culminar literalmente numa mini guerra Kree-Skrull envolvendo parte dos Vingadores que já estavam, né, que já tinham sido formados, já a nova geração e tudo mais, os novos Vingadores, aqui com a participação de Wolverine, Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, já dentro dos Vingadores, e mostra aqui que eles vão lutar para que o Hulkling possa escolher, né, viver na Terra, né, ou seja, que ele possa literalmente viver como ele quer viver dentro do planeta Terra, defendendo a humanidade como um jovem Vingador. Sendo que os Skrulls, na realidade, identificaram que a linhagem dele é uma linhagem real do planeta Skrull, querem que ele assuma o planeta Skrull, na realidade, né, a liderança do planeta Skrull, já que parte dessa saga aqui já começa já a iniciar uma outra mega saga aqui, que seria o Guerra Civil, que depois culminaria também em uma outra mega saga, né, tudo organizado pelo Brian Bendis, que seria a Invasão Secreta. Outro termo aí, que quem está acompanhando a série da Marvel sabe que vai ter uma série Invasão Secreta, onde teremos Nick Fury à frente dela, ou seja, que também tem novos pontos, novas pontas soltas que podem, de novo, ser exploradas envolvendo esses heróis que eu estou comentando aqui com vocês, pessoal. Resultado da história, meus amigos. Os Jovens Vingadores, com a ajuda dos Vingadores, eles conseguem resolver a situação, surgindo aí um novo integrante, dessa vez o Celery. Aí você vai falar assim, e que misteriosamente ele é muito parecido com o Vicano. Termina a história com eles voltando, né, às atividades heróicas aí, já com uma nova formação, já incluindo aí o Celery na equipe. Com base nisso aqui, pessoal, como eu falei para vocês, eles foram lançados em 2005. Em 2006, foram indicados ao Prêmio Eisner como melhor série mensal. O Alan Heinberg foi indicado também a melhor roteirista. Em 2007, de novo foi indicado. Eles foram indicados a vários prêmios por conta disso aqui, por conta desse arco. E esse arco aqui, tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, a Panini anunciou que está lançando um baita do encadernado com essa capa, inclusive, mais de 300 páginas, juntando as 12 primeiras edições, mais a edição especial, que saiu justamente na Avante Vingadores número 1, ou seja, 13 edições em 312 páginas, me corrija se eu estiver errado, volumão, capa dura, luxuoso,
compilando tudo isso aqui que eu contei pra vocês, todos esses arcos de história, os 3 arcos e a edição especial. Eu vou deixar no link da descrição, inclusive, tanto as mega sagas que eu falei pra vocês, e também eu vou deixar o link também desse lançamento de junho, inclusive, lançamento recente da Panini. Aí vocês vão perguntar, Potter, foi só isso que foi publicado? Não. Pouco depois disso, pessoal, teve uma outra leva de histórias e que envolveu, foi publicado aqui no Brasil, né, pela Panini inicialmente, na revista mensal Marvel Especial, uma revista, na verdade, acho que ela era bimensal, me corrija se eu estiver errado. Jovens Vingadores, uma edição especial, e que compila as edições 1 a 6 de Young Avengers Presents. E aqui, mais uma vez, ela está explorando, contando um pouquinho mais das histórias individuais dos integrantes, né, da equipe, mostrando um pouquinho do passado. Então conta histórias individuais, né, histórias de one shot mesmo, do Patriota, Hulkling, Vicano, Celery, Visão, Estatura e Gavião Arqueira. Isso aqui, pessoal, também foi publicado numa daquelas coleções da Salvat, capa vermelha. Esse compilado aqui, ele saiu naquela dos maiores heróis da Marvel, os heróis mais poderosos da Marvel. E pouco depois disso aqui, depois que ela foi publicada, saiu justamente uma edição que foi muito conhecida, principalmente pelas tretas e tudo, né? Chegou a ser censurada na Bienal do Rio de Janeiro e tudo mais quando saiu, que foi a saga A Cruzada das Crianças, que aqui foi publicada inicialmente pela Marvel em um especial em 2 volumes, tá? E inicialmente, pessoal, ela foi lançada em 9 partes e teve algumas edições especiais que saíram nessa compilação aqui, e que aborda a herança justamente do Vicano com o Celery, vinculando eles, você lembra que eu falei que eles eram parecidos? Vinculando eles aos gêmeos que a Wanda teve na época em que ela estava grávida do Visão. E que originou literalmente a queda original dos Vingadores, a loucura dela e tudo mais. Então eles vão atrás da Wanda para tentar entender o que foi que aconteceu. Então essa saga, ela explica tudo isso. Só que eu falei para vocês que gerou uma treta, gerou um monte de coisa, né? E todo mundo sabe aqui que no final das contas, a treta no final, a confusão que gerou, foi devido ao beijo, né? O beijo gay do Vicano com o namorado dele, o Hulkling. Então, que nos quadrinhos, inclusive da Marvel, o próprio Alan Hanger, ele foi indicado novamente por esse arco de histórias a várias premiações. Essas histórias foram publicadas também no encadernado da Salvat, que é a Guerra das Crianças, inclusive. Ela foi publicada num compilado capa preta, então vocês podem encontrar também essas edições por lá. Eu tenho a leve impressão de que, a partir desse lançamento que a Panini fez, das 3 edições iniciais que eu já mostrei para vocês, eu tô achando que ela vai acabar publicando um segundo volume englobando essas 3 edições aqui. Que não é pouca coisa, viu, pessoal? Juntando aqui dá mais de 15 edições, inclusive. Mas vai, né, fica aí uma mera especulação. Quem quiser ter o arco todo, né, publicado dos Jovens Vingadores no Brasil, pode acessar comprando essa compilação da Panini e comprar, quem quiser ter mais coisa e tudo mais, pode comprar esses encadernados da Salvat. Sendo que esses 2, por enquanto, eles ainda não englobam outras edições especiais que os Jovens Vingadores eles fizeram com uma outra equipe jovem, na época também lançada, que são os Fugitivos. Eles fizeram um crossover em 2 grandes eventos da Marvel. Um no momento da Guerra Civil e outro no momento da Invasão Secreta. Em 2013, ela teve um resgate com uma nova equipe criativa e com uma nova formação também. Mas eu não sei te dizer se a Panini pretende trazer essa, vamos dizer assim, essa segunda geração de Jovens Vingadores aí, também no compilado mais lá adiante. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais também sobre essa segunda formação, comentem aí. Bom, pessoal, depois de tudo isso que eu falei, né, sobre a super equipe dos Jovens Vingadores, fica, obviamente, aí registrado também, né, as dicas de leitura aqui que eu deixei. Tanto para as fases e o contexto dos Vingadores, né, que eu mostrei para vocês, quer seja a queda, o motim, Guerra Civil, tudo isso, pessoal, eu tenho muita vontade, sabe, de fazer um vídeo, inclusive, sobre todas essas super sagas aí que aconteceram durante a batuta do Brian Michael Bendis.
Então, se vocês quiserem que eu fale sobre essas super sagas e tudo mais que aconteceram durante esse run do Bendis aí, né, à frente dos Vingadores da Marvel, poxa, comentem aí, vejam se vocês gostam, se vocês querem que eu fale e tudo mais. Todo esse material tá aqui na Gibiteca para eu mostrar para vocês. Mas vai de vocês, né, pedirem por isso também, né? E claro, né, ainda dá tempo de vocês se inscreverem, ativar o sino, darem o like no vídeo e esperamos sinceramente que vocês tenham curtido o vídeo, curtido a resenha e até a próxima.